Irmãos, durante esse mês de janeiro, nós temos estudado a palavra do Senhor, lá no livro de Filipenses, o qual nós temos aprendido ali sobre o viver sob pressões e dificuldades. E durante esse período, nós temos encontrado algumas coisas, algumas realidades, que têm feito parte do nosso dia a dia, mesmo nós não querendo. Mas nós vivemos sob pressão. E essa pressão, ela pode ser em lutas pessoais, também chamadas de internas, e lutas extrapessoais, que não dependem só de si, mas impulsionadas por fatores externos. Então, nós temos aprendido muito durante esse mês de janeiro com relação a esses fatos. Então, louvado seja Deus. E nós queremos desde já, abrir a nossa Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. É uma forma de nós avançarmos. É o que você já viu ali no telão, o avance. E nós estamos avançando segundo a palavra do Senhor, segundo o que ela nos ensina. É tempo de acalmar nossos corações. É janeiro, é início do ano, vamos começar o ano bem, em o nome de Jesus, bem com nós mesmos, para que as influências não venham tomar já a nossa fé, a nossa esperança. Nós temos tanta esperança com relação a este ano de 2022, e nós não podemos deixar que as pressões venham tirar a nossa tranquilidade, mas olharmos para Cristo, em nome de Jesus. Então, no Filipenses capítulo 3, e o versículo 13, diz o apóstolo Paulo: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essas palavras, Senhor. Elas são doces, animadoras, para que nós, Senhor, não venhamos a tirar os nossos olhos de Cristo, mas, Senhor, prosseguir, Senhor, fielmente, Senhor, conforme nos ordena a Tua palavra. Olhar, ver e poder dizer que grande é o Senhor. Porque quando nós tiramos os olhos do Senhor, nós começamos a ver outras coisas. Nós começamos a ver as pressões internas, externas, e começamos então a abalar, permitir que a nossa fé seja abalada. Mas hoje, o Senhor quer nos falar de algo muito especial. Prosseguir para o alvo. Então, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o título que nós hoje estaremos estudando chama-se Prosseguir para o alvo. É o que nós lemos. Nós lemos aqui no versículo 14. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Mas que alvo? Que alvo é este? O alvo é Cristo Jesus. A palavra do Senhor, ela fala sobre um determinado cego, em que o Senhor Jesus passou por aquele lugar e havia ali um cego. E o Senhor, aproximando daquele cego, fez lodo, passou em seus olhos e perguntou para ele: vês alguma coisa? E aquele homem disse: vejo o homem como árvores, porque assim os vejo andando. Certamente, o alvo daquele homem foi um alvo errado. Se ele estivesse olhando para frente, ele teria visto aquele que o curou, Jesus, o seu Senhor.
Mas se ele disse, vejo homens como árvores, porque assim os vejo andando, significa que ele já estava enxergando. Porém, o seu foco estava do lado errado, porque ele estava olhando para o homem e não estava olhando para Cristo. Porque se ele estivesse olhando para Cristo, a sua visão seria uma visão perfeita. E nós, quando olhamos para o homem, nós vemos as imperfeições do homem. O apóstolo Paulo, ele diz, prossigo para o alvo. E o alvo é Cristo. Irmãos, o que tem sido difícil para que você possa continuar olhando para esse alvo que é Cristo? Qual é o problema? Quais são as barreiras? O que tem te impedido? Olhe para Cristo. Olhe para o Senhor. E nós temos três tópicos para estudarmos com relação a esse prossigo para o alvo, justamente para poder fortalecer o nosso coração. E o primeiro tópico, procurando alcançar o alvo, de ser e de viver como Jesus nesse mundo. É o primeiro tópico. E no livro de João capítulo 17, e o versículo 16 e 17. Isso, João, capítulo 17, versículo 16 e 17. Irmãos, não que eu tenha assim preferência por alguns dos evangelistas, mas dos que escreveram o Evangelho, eu tenho assim uma dedicação assim quando eu vou ler, que são justamente os versículos, capítulos e versículos do livro do João. O João, os irmãos devem estarem bem conhecidos, né, de que João era justamente aquele discípulo que mais se aproximava assim do Senhor Jesus, que reclinava, como diz a própria palavra, ele reclinava sua cabeça sobre o ombro do Senhor Jesus, e era também o mais jovem, né, o João. E vamos ver o que o João está dizendo. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus está falando. A respeito de quem? A respeito daqueles que o servem, daqueles que o amam, daqueles que creem. E no versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, veja que essa foi a oração do Senhor Jesus em nosso favor. E nós não podemos viver por aí as tontas, já que o Senhor Jesus, ele nos esclarece com a luz da verdade, que é a própria palavra, e ele está intercedendo justamente ao Deus Pai, ao Deus Todo-Poderoso, justamente aquele que nós acabamos de cantar aqui. Grande é o nosso Deus, e o Senhor estava justamente intercedendo em nosso favor. Nós não podemos de modo algum banalizar a palavra de Deus, porque tudo isso faz parte de quê? De um compromisso assumido pelo Senhor Jesus em nosso favor. E quando ele intercedeu, fez aquela intercessão em nosso favor, aquilo ali não ficou perdido no ar, não. É o que está acontecendo aqui agora. O motivo de você estar aqui, o fato de você estar ouvindo essa palavra é o que você vai levar para a sua casa em o nome de Jesus. É a autoridade de Deus que vai fazer com que você vença os obstáculos desta semana para a honra, louvor e glória do nome do Senhor. Alguém já orou por você, já orou pela sua casa, já orou pelos seus filhos, já orou pelo seu esposo, pela sua esposa. E o próprio Senhor Jesus é justamente quem intercede ao Pai por nós. Então, procurando
alcançar esse tópico, esse primeiro tópico, procurando alcançar o alvo de ser e de viver como Jesus neste mundo. Jesus teve uma forma diferente de viver neste mundo. Foi perseguido? Foi. Foi crucificado? Foi. Morreu? Morreu. Foi sepultado? Foi. Mas ressuscitou ao terceiro dia. Então ele é um vencedor. E por que nós não queremos, eu não quero isso, não quero aquilo? E por esses fatos, por algumas situações, acabamos tirando o nosso alvo. O nosso alvo é Cristo. O nosso olhar a Cristo. A sua casa é uma casa abençoada, santificada, onde você busca, onde você mesmo já declarou que a sua casa pertence ao Senhor. Confesse com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Declare essa verdade. Resista a toda e qualquer pressão do inimigo. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas como isso pode acontecer se nós mantermos o nosso olhar direcionado, alvo, prossigo para o alvo. Não importa as circunstâncias, vamos olhar para o amor de Deus. Ah, mas então nós estamos abandonados, estamos só à espera de um milagre. Irmãos, você já é um milagre. A salvação que nos chegou já foi um milagre de Deus. Nós já somos um milagre, nós temos segurança e temos a proteção de Deus, a proteção do Senhor todos os dias, todas as horas, todos os momentos da nossa vida, nós temos a proteção do Senhor. O que nós não podemos é desviar os nossos olhos do alvo que é Cristo. Esse exemplo é o que o apóstolo Paulo dá. Essa é a mais alta dignidade concedida aos homens. Viver assim como Cristo, procurando alcançar o alvo de ser e de viver como Jesus neste mundo. Nós temos que viver em função da vitória. Mas que vitória é essa? A vitória da salvação, da santificação. Aquele que em Cristo permanece vai ser coroado além. É isso que o apóstolo Paulo ele está nos recomendando. E ele se coloca, antes de ele dizer, façam vocês, ele diz, eu prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Nunca vi alguém contestar a essa verdade que o Paulo está dizendo. Não conheço alguém que tenha contestado ao Paulo, porque esta é uma realidade. É uma verdade, o qual o Senhor Jesus ele fala justamente na sua oração, para que Deus nos mostre a verdade, para que não sejamos iludidos por tantas e tantas coisas, por tantas e tantas balelas que são lançadas por aí, mas que sejamos protegidos por Ele, que sejamos alcançados pela verdade. Não fomos nós que criamos uma verdade, nós apenas buscamos. E o Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o seu coração. E quando nós buscamos e encontramos o Senhor, Ele nos revela coisas e coisas grandiosas em o nome de Jesus. Qual é a sua expectativa? A minha expectativa é essa, tal e tal. Aí o Senhor vai dizer, eu tenho muito mais. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para quem? Para aqueles que o amam. Essa é a realidade daquilo que o apóstolo Paulo, ele diz. Ele não está dizendo, faça você, ele está dizendo, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Que possamos ser imitadores do Paulo, nesse sentido de fidelidade para com o Senhor. Há pouco tempo eu vi um jogador de futebol, ele dizendo que ele se espelhou em um outro jogador, que foi um craque, naquele outro jogador. Ele viu como aquele jogador chutava,
como aquele jogador batia uma falta, como aquele jogador cobrava um pênalti. Ele foi se espelhando naquilo tudo, ainda garoto, no time de base, e depois ele acabou se tornando também, não igual aquele, mas se tornou também um jogador a nível de seleção brasileira, justamente porque ele se espelhou naquilo que é bom, naquilo que presta, que vai acrescentar, poderia acrescentar na vida dele. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nós podemos encontrar também na palavra do Senhor algo para o nosso sustento, para nos dar a direção que nós estamos precisando, em o nome de Jesus. Mas isso é necessário o quê? Olhar para o alvo, manter o nosso olhar direcionado para Cristo. O alvo é Cristo, o alvo é o Senhor. O Senhor Jesus, ele foi claro, ele foi objetivo, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, não tem outro, não há outro, pois se ele diz: eu sou, então não há outro. E somente nele encontramos a absoluta perfeição. E por esse motivo, devemos nos manter vigilantes, recusando-nos a desviar os olhos do alvo da nossa fé. Louvado seja Deus. E passando para o nosso segundo tópico, aí nós estamos agora conhecendo com relação a essa busca. Essa busca tem que ser motivada pela fé. Ela precisa ser motivada pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É justamente pelos olhos da fé que nós mantemos este alvo. É pelos olhos da fé que nós cremos na salvação. É pelos olhos da fé que nós cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. É pelos olhos da fé que nós acreditamos que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que Ele está vivo, que Ele está aqui agora, abençoando, fortalecendo, trazendo renovação e restauração para a vida de todos nós. Louvado seja Deus. E no livro de Gálatas, capítulo 6, e o versículo 9, Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o quê? Fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Nós não podemos desanimar, porque se desanimar, nós não vamos colher nada. Mas ele diz: e não nos cansemos de fazer o bem. O fazer o bem que ele está dizendo aí é no sentido geral. Fazer o bem no sentido geral. Ser um bom trabalhador. Ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, um bom vizinho. Atender os necessitados e principalmente se submeter às ordens do Senhor. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Isto também é manter o foco, prosseguir para o alvo, e o alvo é Cristo. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Prosseguir para o alvo, louvado seja o nome do Senhor. E essa busca tem que ser motivada pela fé. No livro também de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês,
pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Eu falei ainda há pouco sobre o cego, até então, que Jesus o curou. E até então Jesus o curou. A partir daquele momento, aquele cego ele não tropeçou mais em pedras, não tropeçou mais na calçada, ele não tropeçou mais no meio-fio, porque ele ficou curado. Essa é uma questão física, mas a questão espiritual. Tem muitas pessoas tropeçando no próprio Evangelho, tropeçando no Evangelho, porque tiram do alvo, do seu alvo, justamente a palavra, tira do alvo o seguir a Cristo, o se espelhar, o ser igual a Cristo aqui neste mundo. O que eu estou falando não é algo impossível. Ser igual a Cristo significa ser imitador do Senhor. Imitador. O que o Senhor Jesus fez? Como ele agiu? Ele foi obediente? Foi. Ele foi obediente até a morte de cruz. Porque também aquela morte era também um resultado de tudo aquilo que havia sido anunciado pelos profetas. Mas, ao terceiro dia, a surpresa foi geral. Por quê? Ele ressuscitou. Então, que possamos, irmãos, ter justamente essa mente de Cristo, olhar para Cristo, aprender com o Senhor, não nos deixar nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, mas saber que Jesus é o único caminho que nos leva à presença do Pai. Saber que em todos os momentos que nós precisarmos, o Senhor vai estar sempre à nossa disposição. Então eu tenho um empregado, Jesus é meu empregado. Não, Ele é meu Senhor, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Só que aquele preço que Ele pagou lá na cruz envolve todas as coisas, todas as pressões que nós temos passados, seja interna, seja externa. Ele é a salvação para toda e qualquer situação, em nome de Jesus. Qual o tamanho do gigante que está te afrontando? Qual o tamanho do seu problema? Continue a olhar para o Senhor, continue a olhar para Cristo. O apóstolo Paulo, ele tinha problemas, e muitos, alguns até que talvez até ele tenha ficado sozinho, porque quem estava do lado dele foi saindo de fininho e tal, e deixaram o Paulo lá sozinho, porque ele tinha tantos problemas. Mas por que então ele está dizendo isso? Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo, é porque ele entendeu que a recompensa nos céus é maior, muito maior do que toda e qualquer pressões que venhamos a sofrer aqui na terra. Passar por situações difíceis são provações que Deus nos prova e nos mostra o seu poder. Se, como eu disse, que alguns dos amigos de Paulo até saíram de perto dele, deixaram o Paulo só, porém o Senhor não saiu, o Senhor permaneceu. Isso também acontece com você, acontece na sua casa, isso acontece na sua vida. O Senhor jamais vai te abandonar. Ele é o Senhor em todos os momentos da sua vida. Ele é o Senhor da sua casa, da sua família, da sua saúde, do seu sustento. Pastor, mas eu tenho um parente meu que contraiu o vírus do Covid, mas o Senhor é forte, mais forte do que o Covid, é mais forte do que toda e qualquer enfermidade. Ele dará a saúde restaurada em nome de Jesus, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Mantenha o seu olhar fixo naquele que é Deus, que é o Senhor, e está sobre todas as coisas. Então essa busca, ela tem que ser movida pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Como nós lemos agora, o apóstolo Pedro, ele nos dá essa certeza, que devemos nos manter vigilantes, recusando-nos a desviar os olhos do alvo da nossa fé. E o item de número 3,
Terceiro item. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Se no tópico 2, termina justamente com o Pedro fazendo uma cobrança, cobrando o empenho dos cristãos. A nossa única segurança é a nossa fé na sua promessa e os frutos do seu Espírito. E nesse tópico 3, fazer coisas que contribuem para o alvo que temos em mente. Nós temos um alvo. Nós temos um alvo em mente. E não é dizer assim, são pensamentos diversos. Nós estamos falando justamente sobre qual o pensamento? O alvo que é Jesus Cristo. Isso está na nossa mente. Está na nossa mente, porque nós não estamos olhando. Um alvo, todos conhecem um alvo, né? O alvo, ele é branco, né? Ele é branco. E tem os círculos vermelhos. E no meio está ali uma bola preta, né? Uma bola preta. Uma pessoa que está no stand, o stand de tiro, eu conheço porque eu servi ao exército, então ele atira. Se ele acertar no alvo, ele já passou. Se ele acertou o alvo, ele passou. Mas tem aqueles que ele consegue acertar bem no meio. Acertou na mosca, né? Como dizem. E o nosso alvo, ele tem que estar justamente centralizado. Centralizado em Cristo Jesus. Porque nós temos outros alvos. Nós temos outros alvos. Temos jovens que ainda estão fazendo a sua faculdade e têm um alvo. Prossiga sim nesse alvo que Deus vai te abençoar. Você tem um alvo, eu pago aluguel, quero comprar uma casa própria, preciso ter uma casa própria. Mantenha essa fé que Deus vai te abençoar. Mas acima de tudo, irmãos, acima de todo e qualquer bem material, está justamente a salvação. E não pode ser dispensado justamente aquele que é o Salvador. E o Salvador é Cristo Jesus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Fazer coisas que contribuem para o alvo que temos em mente. No livro de Isaías capítulo 40 e o versículo 31, parece que está chovendo. Isso, Isaías capítulo 40, versículo 31. Diz, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, irmãos, veja que isso aí é uma aula. O Isaías, ele nos revela o quê? Que ele, quem? Deus, o Senhor, que Jesus Cristo, nosso Salvador, ele é quem nos dá ânimo. Ele dá ânimo aos que nele confiam. Isso mostra que Deus nos oferece sua própria força para quê? Para vencermos. Então, por que nós vamos tirar? Por que nós vamos tirar o nosso olhar? Desviar deste alvo, do alvo que é Cristo, do alvo que é a nossa salvação e a salvação eterna. Circunstâncias, problemas, nada disso. O apóstolo Paulo também fala com relação a isso. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulações, angústia, dores, ciúme, nudez e tantas outras situações que ele descreve? Mas ao final ele diz, mas eu estou bem certo que nada nesse mundo poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, é seguirmos firmes, irmãos, seguirmos com fé, é sermos como Davi. Qual o tamanho do gigante? Ele não olhou o tamanho do gigante, ele olhou para a sua fé, ele olhou para a confiança que ele tinha no seu Deus, e disse, quem é esse incircunciso para afrontar o ungido do Senhor? Quem é esse incircunciso? Ele não olhou o tamanho, ele só viu que aquele homem, quem era aquele homem, mesmo sendo um gigante, sendo um guerreiro, quem é ele para afrontar?
Quais as pressões que têm tentado abafar a sua fé? Quem é essa opressão? Quem é esse incircunciso que anda tentando fazer com que a sua esperança ela venha se esvair? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isaías nos revela que Ele dá ânimo. Ele quem? O Senhor dá ânimo aos que nele confiam. Isso mostra que Deus nos oferece a sua força para quê? Para vencermos. E também no livro de Colossenses capítulo 3, o versículo 1 e 2. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, o apóstolo Paulo ele não faz por menos. Ele vai logo pegando mesmo e diz, espera aí, vem cá, você não ressuscitou com Cristo? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Então, está aí o motivo. Está aí o motivo pelo qual eu devo fazer coisas que contribuam para o alvo que temos em mente. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. É a certeza, o qual nós lemos lá no início, sobre a verdade, a oração que o Senhor Jesus faz a nosso respeito, pedindo ao Pai, intercedendo ao Pai, que Ele nos trate e que possamos viver na verdade, que Ele nos sustente com a verdade, porque enquanto estamos sendo sustentados pela verdade, que é Cristo Jesus, certamente não seremos derrotados, porque nós estamos buscando quem? Aquele que é fiel. E lá no livro de Colossenses, o apóstolo Paulo fala, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ou seja, vocês ganharam esse direito, já que vocês agora têm esse direito, não é para qualquer um, agora já não é para qualquer um, mas sim, já que vocês que ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Procurem as coisas que são do alto. O que o Senhor Jesus disse naquela oração, ao qual Ele pede e roga ao Pai para que sejamos alimentados da verdade, Ele também diz, eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo, eles também não são do mundo. Não vamos aceitar nenhuma imposição do inimigo, nenhuma imposição de circunstâncias. As circunstâncias não é maior do que o poder do nosso Deus, do nosso Pai. As circunstâncias jamais poderá ser maior do que a nossa fé. Foi dito pelo Senhor Jesus, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, venceremos. Davi não venceu pela fé, Abraão não venceu pela fé, Isaías venceu pela fé. Ai de mim que morrerei, porque eu vi a glória do Senhor. E o Senhor não estava querendo matar ninguém. Isaías, eu quero você para ser um grande profeta. E o Senhor está dizendo para você, não temos porque eu sou contigo. O Senhor é contigo, com a sua casa, com o seu trabalho, para que você seja um vencedor, uma vencedora, para a honra, louvor e glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, nós que possamos e permanecermos fiéis. Gostaria que voltasse lá Colossenses capítulo 3, por favor. Colossenses capítulo 3, no versículo... Isso. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Cristo. Irmãos, não vamos nos deixar, pode passar para o versículo 2, por favor, não vamos nos deixar sermos nivelados por baixo. Nivelados por baixo. O Senhor nos resgatou para termos coisas boas, justas e agradáveis. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.
Louvado seja Deus. Mantenham, versículo 2, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Nas coisas terrenas. Não vamos agir como os incrédulos. Não vamos dar esse gostinho para o inimigo, porque é isso que ele quer. Mas sim, irmãos, vamos olhar e temos o pensamento nas coisas do alto. O apóstolo Paulo, ele passando por tantas e tantas situações, ele ainda teve a capacidade de dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso não é para qualquer um, mas sim justamente para quem? Para aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Para aqueles que ressuscitaram com Cristo Jesus e em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, como nessa lição que o apóstolo Paulo nos dá no livro de Colossenses, né, ele nos ensina que basta olhar para o lado por alguns instantes para que vejamos as falhas e imperfeições das pessoas que nos cercam. Porém, há uma diferença, e ele faz essa diferença, que é justamente por aqueles que ressuscitaram em Cristo Jesus. Para nós que estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, mas fomos salvos pelo Senhor, perdoados, lavados e remidos pelo sangue, o sangue do Cordeiro, o que tira os pecados do mundo. Então louvado seja Deus, motivo fiel para louvarmos e engrandecer o nosso Deus, que é justo e poderoso. Louvado seja Deus. E para terminarmos, glória a Deus. Aí que vem assim a notícia boa para o que nós estamos aqui estudando. O exemplo de Paulo em relação ao prossigo para o alvo tem o objetivo de nos ensinar a nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus. Glória a Deus. Nos tornarmos semelhantes a Jesus. Semelhantes a Jesus. É isso mesmo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não foi o que o Senhor disse? Na criação do homem. E o Senhor, se ele disse, façamos, e tinha alguém ali do seu lado. E era Jesus. Era o Cristo. Era o Espírito Santo do Senhor que estava ali. Mas aquela imagem foi distorcida. Por causa do quê? Por causa do pecado. Mas veio o Senhor Jesus, pagou um preço para distorcer essa situação e nos deu e recondicionou essa imagem e semelhança com Deus. Então nós podemos ter, sim, essa imagem e semelhança, sim. É esse aprendizado, é isso que o apóstolo Paulo, ele diz, prossigo para o alvo. Ele está dizendo, ele falava, eu prossigo para o alvo. E eu também quero dizer, eu também prossigo para o alvo. E creio que todos aqui nesta noite estão confirmando esse convite de prosseguir para o alvo, olhando para Cristo, olhando para o Senhor. Glória a Deus, porque esse exemplo, ele tem esse objetivo. O objetivo de nos ensinar a nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus. Quanto às pressões internas, pressões externas, se vivendo sob pressão, temos aprendido que temos lutas pessoais, mas também chamadas internas, e lutas externas pessoais, também chamadas externas. Mas no fim da prova, Deus não somente nos dá a vitória, como também nos ensina a apegarmos mais a Ele, vivendo acima das situações externas. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido a igreja, vamos ficar de pé. Vamos orar.